Boa noite, pessoal. Todos conseguem me ouvir bem? Tranquilo? Tá bom. Hoje nós vamos conversar sobre a beleza do outono, fazer reflexões sobre a nossa própria finitude. Quando nós observamos a natureza, nós podemos perceber a beleza, a perfeição divina a se expressar através dessa natureza. Desde o reino mineral, passando pelo vegetal, animal, chegando no homem, tudo tem a sua função na obra de Deus. Os minerais, as pedras, têm a função da resistência. Os vegetais cumprem a sua função nessa divina orquestra, transmutando energia e compostos inorgânicos em alimentos, propiciando a vida. Os animais, eles estão aí para procriar e perpetuar a sua espécie, sobreviver e perpetuar a sua espécie. E nós, os homens, qual é a nossa parcela na sinfonia divina? Nós, nesse estágio evolutivo que nós estamos aqui justamente para sabermos sermos humanos, para descobrir a nossa humanidade. E ser humano é nós desenvolvermos o que nós, os humanos, somos o primeiro degrau da ascensão evolutiva, onde somos conscientes da nossa individualidade, responsáveis pela nossa vida moral. Então, ser humano é desenvolver virtudes, é nos aproximar do próximo e todos juntos irmos caminhando em direção a Deus. Essa sinfonia divina, ela tem as suas leis, que são imutáveis. Tem os seus ritmos, os seus ciclos, pontos e contrapontos, acelerações, pausas, e nós, participando dessa sinfonia, também seguimos essas mesmas leis. Por exemplo, se nós formos prestar atenção em como o nosso corpo, a nossa psique reflete ou se diferencia através das estações do ano, nós vamos perceber que nós, no verão, tendemos a ter uma vida mais externa, para fora, na sociedade, mais colaborativa, mais de para fora mesmo. E no inverno, a sugestão de nós nos referirmos internamente, uma vida interior, mais introspecção. O que é melhor? Não tem melhor ou pior. Cada momento existe uma função e nós, quanto mais nós respeitarmos esses ritmos, ciclos, esse fluxo, nós vamos estar vivendo de acordo com a natureza, extraindo o melhor de cada momento. Nós podemos também, numa perspectiva mais ampla, comparar uma metáfora da nossa vida com as estações do ano, como uma árvore, por exemplo. A árvore, ela também está florindo na primavera e aquelas flores, elas são o germe, a promessa de um fruto que virá lá no outono apenas. Ela passa pelo verão, onde está no auge das suas forças físicas, no outono ela está amadurecendo os frutos, e no inverno ela também se recolhe. Muitas perdendo as árvores, em climas mais frios, parece até que elas morrem no inverno para depois recomeçar todo o ciclo. Conosco também é assim, do ponto de vista de uma vida inteira. A infância, que seria infância e juventude, que seria a nossa primavera, nós começamos frágeis, aptos a aprender e temos muita energia para ser colocada em prática direcionada. Na nossa madureza, nós já não temos o ímpeto da juventude, mas temos toda aquela energia criadora e é onde nós fazemos as nossas obras materiais. Depois, quando nós chegamos na velhice, ela também tem as suas características, como no outono. A gente já tem um certo declínio físico, como a árvore vai tendo, e é o momento de nós estarmos colhendo frutos também de toda aquela jornada que a gente teve até então. E o inverno, na verdade, é o nosso desencarne, onde o corpo físico está acabando, mas nós continuamos vivos para depois recomeçar o ciclo todo.
Não faz muito sentido isso? Não é assim que a gente funciona mesmo? Mas é importante, mesmo sendo simples e fazendo sentido, que nós conversemos a respeito. Porque a gente vive numa sociedade majoritariamente materialista e hedonista, onde o velho, o idoso, ele é mais enxergado pela questão da doença e desse problema físico, dos problemas físicos que vão aparecendo, do que pela beleza inerente do nosso outono. Então nós fazemos essa lembrança, né, para começar a tomar consciência, e a beleza do outono não está nessa metáfora que a gente conversou. E sim, nós vamos, através da conversa de hoje, tentar encontrar essa beleza, né, nós todos chegarmos à conclusão dessa beleza, quando nós formos entendendo que cada fase da sua vida tem o seu porquê, a sua função, seu aprendizado, sua construção e sua beleza, porque somos nós inseridos na obra divina e na perfeição de Deus. Deus não ia ter uma fase da nossa vida que fosse feia, que fosse inútil, que fosse feita para ficarmos doentes. Né? Existe, obviamente, algo de positivo, de construtivo a fazermos nessa etapa da vida. Mas uma pergunta, né? Sempre é bom a gente ter uma pergunta no início das nossas conversas para chegar no final tentando responder essa pergunta que nos ajuda a levar uma mensagem clara para casa. Todo mundo chega bem na velhice? Para alguns, a velhice parece uma bênção. A pessoa, apesar das questões fisiológicas, né, do decaimento da força física das doenças, tem pessoas que chegam joviais na velhice. Olha o nosso Divaldo aí, vamos falar um pouco dele aqui. E para outras pessoas, a velhice é cinza, doente, é triste. Por que essa diferença? Então vamos tentar conversar um pouco sobre isso para responder essa pergunta até o final. E sempre com o intuito de que extraiamos daqui algumas ideias, algumas sugestões, ensinamentos para aplicarmos às nossas vidas. Aqueles que são mais jovens, porque tem bastante tempo para programar e desenhar, planejar uma boa velhice. E quem já está um pouco mais adiantado, porque sempre é tempo, né, Vânia? Sempre é tempo da gente estar fazendo o que tem que ser feito. E a gente vai ver aqui que não é tão complicado. No livro Boa Nova, tem um capítulo chamado Velhos e Moços. Nesse capítulo, Simão Zelote, ele está muito desgostoso porque os jovens discípulos estão falando sobre a energia, o que eles vão construir, que eles vão sair, vão para o mundo, levar Boa Nova. E o Simão Zelote, já na sua terceira idade, sem as condições físicas de fazer o que os jovens vão fazer, ele fica deprimido, ele fica chateado e ele vai consultar Jesus. Jesus, num dado momento, vira para ele e fala: em verdade, Simão, ser moço ou ser velho no mundo não interessa. O que interessa é ser de Deus. Então, Jesus esvazia essa problemática do ser velho ou ser jovem e fala: o importante é ser de Deus. Então, guiados por essa pergunta, por que uns chegam bem, outros não? Por que uns chegam jovens, outros chegam muito sofridos? E essa questão que o importante é ser de Deus, nós vamos tentar conduzir a nossa conversa de hoje. Falando um pouco de conteúdo doutrinário. Na introdução do Livro dos Espíritos, parte 2, Kardec desenvolve sobre o fluido vital. Todos nós nascemos com uma quantidade de fluido vital. Estar vivo aqui na Terra, encarnado, é uma conjunção entre o espírito e a matéria. E tem mais esse fluido vital, que é uma especificidade, é um tipo também de matéria que dá origem à vida. Então, nós precisamos desses três elementos. Cada um de nós recebe uma quantidade de fluido vital, alguns mais, outros menos, para o tempo de vida, porque a gente tem que fazer aqui. E esse fluido vital ele naturalmente vai acabando até o final da vida, como uma bateria que acaba, como uma vela que se extingue, e nós podemos recuperar esse fluido vital com bons hábitos, boa alimentação, dormindo bem, respeitando os ciclos e fluxos da natureza do nosso corpo, ou nós podemos acelerar essa queda se a gente
se dá aos excessos, sejam eles de que classe forem. Mas fato é, como Kardec diz ali nessa parte da introdução, que a hora que a quantidade desse fluido não é mais suficiente para manter a harmonia dos órgãos do sistema, caput, morremos. Ou melhor, quem morre é o nosso corpo físico e não nós, porque nós seguimos o nosso ciclo vivendo no plano espiritual para depois viver. Então, é uma coisa razoavelmente simples da gente entender, né? Essa inexorabilidade do envelhecimento se aplica a toda a vida orgânica, aos vegetais, aos animais e ao homem. Por que é difícil da gente aceitar isso? Talvez tenha alguma coisa a ver com os nossos egos, com a parte psicológica, tem a ver do que a sociedade aí diz que é bonito. Então nós vamos estar falando sobre isso. E a psicóloga Elizabeth Schuch, ela é da AME, Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, e coautora da Cartilha do Envelhecimento Sadio. É uma cartilha, é um livro muito interessante, editado pela AME Brasil. Nesse livro, ela escreve 2 capítulos sobre a psicologia do idoso e ela diz assim, ó: o ser humano vai sendo preparado para o retorno à pátria espiritual. Na velhice, tudo se encaminha paulatinamente para os desapegos da vida material e uma vontade latente de retornar a algo conhecido. Então, olha só, né? Essa questão do fluido vital e diminuindo e essas alterações físicas que nós temos é uma preparação para nascer do lado espiritual. É uma preparação para a gente ir desapegando da vida material. Vocês lembram da reencarnação do Segismundo? Quem já estudou aqui um pouco do processo de reencarnação? Então, quando a gente está no plano espiritual para vir para cá, também existe uma preparação. Uma miniaturização do perispírito, aquilo tudo, vai indo, reencarna, e depois tem todo aquele processo dos 7 primeiros anos até a adolescência para a gente reaprender a viver aqui. No final da vida é a mesma coisa. A natureza corpórea, física, vai nos propiciando as condições para que a gente comece a viver menos o material, ir desapegando e ir nos apegando, treinando para a vida do lado de lá. Olha só. Então, quando a gente fala que a nossa condição de humano, o nosso porquê na sinfonia divina é desenvolvermos virtudes para que o nosso eu espiritual sobrepuje o nosso eu animal, material, a gente não está dizendo que o material, que o animal é ruim. Não, nós somos. E nós levamos não sei quantos milênios aí automatizando, criando para a gente ter esse corpo maravilhoso que a gente tem. A questão é criar o espiritual sobre o material, sobre o animal, para continuar a nossa jornada. Até esse ponto, todo mundo comigo? Tá simples? Estamos conseguindo entender? Não é nada da NASA, né? É bastante tranquilo da gente ir colocando, entendendo tudo isso. E qual que é o legado que a gente quer chegar lá na frente? Então, a hora que a gente vai caminhando para essa última fase da vida, qual é o convite da nossa... Só um instantinho aqui, antes que eu me perdi. Qual é o legado que a gente tem? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre essa questão do envelhecimento. Esse estranhamento em relação à morte e ao envelhecimento não é novo. Se nós estudarmos Cícero, aquele famoso filósofo romano, que Joana de Ângeles chega a citá-lo na obra Despertar do Espírito, ele tem uma obra, é um diálogo, na verdade, que se chama Para Saber Envelhecer, onde ele, que já velho, é questionado por alguns jovens sobre essa questão. E no desenvolvimento desse diálogo, Cícero coloca 4 pontos que trazem estranheza, desconforto, sofrimento para quem está envelhecendo. Ele cita afastamento das atividades econômicas, a nossa aposentadoria, doenças e enfraquecimento do corpo,
privação dos prazeres físicos e proximidade da morte. Eu acho que ele está certo. Tudo isso realmente faz parte da terceira idade. Mas daí ele começa a fazer alguns contrapontos. Primeiro, esses 4 pontos, afastamento das atividades econômicas, as doenças de enfraquecimento do corpo, a privação dos prazeres físicos e a proximidade da morte, são consequências de um ciclo natural. A gente também vê nas plantas, nos animais. Então, se para nós é assim mesmo, por que lutar contra isso ou se incomodar com isso? E ele diz mais: isso não é necessariamente inerente apenas da velhice. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida. Podemos ficar doentes, podemos perder o emprego, podemos ser obrigados a, né, ter restrições quanto aos prazeres físicos em qualquer momento. Então, não necessariamente isso Cícero não nega. Ele admite que isso pertence ali, mas não que isso precise ser uma fonte de sofrimento. E daí ele muda a perspectiva e começa a ver, peraí, e a velhice também traz muitos pontos positivos. É uma questão de perspectiva. E ele cita até um exemplo sobre os prazeres sexuais. Então, pois é, na velhice eu já não vou ter mais aquele ímpeto, aquela energia sexual e os prazeres que eu tinha quando eu era jovem. Mas isso é bom ou ruim? Eu vou ter essa energia disponível para utilizar em outras obras. E a gente junta com o conceito espírita. Nós não sabemos que a energia sexual é uma importante energia criadora? E ela pertence ao espírito, ela não pertence ao corpo físico. A hora que eu não estou usando ela para praticar sexo, eu posso usar ela para criar outras coisas. Olha só que interessante. Né? Cícero não falou dessa perspectiva espiritual, nós estamos falando. Mas ele fala, então, sobre todos esses convites que a velhice faz para nós nos voltarmos, fazermos um balanço de nossas vidas. Ele aponta também que o idoso ele tem menos dúvidas em relação à vida e mais respostas respondidas. Você já casou, você já teve filho, você já construiu uma carreira, você já sabe onde você quer chegar. Isso tudo pode ser consolos na nossa vida adulta. É só a gente desenvolver essa perspectiva. E é uma possibilidade de nós estarmos contabilizando, inventariando a nossa obra. Então, e a gente não fala apenas das obras físicas, essas são importantes, mas não são as mais importantes. Então, qual era o nosso objetivo que falamos em ser humano? Desenvolver virtudes, corrigir defeitos, saldar dívidas, nos aproximar de Deus, né, sermos mais fraternos, generosos, pacientes. Já pensou que interessante, que gostoso você chegar no final da vida, começar a fazer um balanço e poder ver que você construiu isso? E se você teve ainda um legado de caridade, de fraternidade, as lágrimas que você enxugou, os jovens que você pôde direcionar, talvez como filhos, como sobrinhos, como conhecidos, os profissionais que você conseguiu direcionar, ensinar, os problemas que você resolveu. Olha quanta coisa você pode estar tendo o prazer de desfrutar na sua velhice. Inclusive, uma sugestão da antroposofia, de uma pesquisadora sobre idosos da antroposofia, Ana Isabel de Assis Pandoc, ela fala sobre isso, sobre uma terapia ocupacional para quem está ali a partir dos 60 anos, é justamente escrever de punho uma autobiografia, para que você deixe o seu legado e para que possa utilizar desse processo de ir revisitando o passado, ressignificando, trabalhando emocionalmente, é um aprendizado, é uma autovalorização. E algo muito importante para nós, que diferente do Oriente, a própria medicina ocidental enxerga a velhice com os seus problemas e a sua doença. E no Oriente, eles valorizam muito mais tanto os ancestrais quanto os idosos da sociedade. Lá no Oriente, chegar a uma idade avançada é um prêmio. Aqui costuma ser visto pela sociedade como um fardo.
Mas tudo isso que a gente está falando no quê? Em que o físico vai declinar, mas a partir de uma idade, esse declínio libera uma energia para eu investir mais no espiritual. Então, se o espírito declina e o espiritual vai aumentando, a gente começa a entender por que que alguns chegam na terceira idade com alegria, jovialidade e outros com sofrimento. E a doutrina espírita nos ajuda muito, porque tem esta filosofia de estarmos frequentemente entrando em contato com o nosso eu espiritual, com o lado de lá, com a nossa vida futura, com a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual, e estarmos fazendo contrapontos. O Espiritismo é um convite diário nas nossas rotinas a estarmos sempre analisando: isso me é conveniente ou não é conveniente? Qual é o meu objetivo de longo prazo? O que eu estou construindo na minha vida? O que eu vou levar para o plano espiritual? Então, olha só, um espiritismo verdadeiro, bem sentido, que fala dessa vida espiritual, é uma poderosa ferramenta que nos ajuda a ir criando uma vida, porque o que nós vamos ser lá na terceira idade é o que a gente vem construindo desde a barriga da mãe. Então, olha só a responsabilidade que a gente tem sobre isso. Mas, até agora, a gente ainda não respondeu definitivamente por que que alguns chegam bem e outros nem tanto. Talvez falar um pouquinho sobre os aspectos psicológicos, sobre a saúde emocional, nos ajudem nesse intuito. Vamos falar um pouco do Divaldo. Acho que Divaldo Franco, do alto dos seus 95 anos, e ainda tendo tanta jovialidade, tanta energia, viajando, trabalhando, né? Você vê o Divaldo hoje, do Divaldo de 20 anos atrás, a maior diferença é que hoje ele está fazendo palestra sentado, ao invés de estar de pé. Mas ele está lá, num ritmo um pouco menor, mas continua ali. E Divaldo nos diz que a questão da idade é mais psicológica do que real. Ó, certamente, do ponto de vista fisiológico, o organismo, à medida que o tempo avança, tende a diminuir sua flexibilidade, o seu equilíbrio, a harmonia das funções. Entretanto, olha que legal que ele fala: preservadas suas atividades pelo trabalho e equilíbrio emocional, logra manter-se sem maiores danos. É possível conservar a memória ativa, adquirir novos conhecimentos e realizar abençoadas experiências. Então, olha a fórmula que Divaldo dá para nós. O preservar as atividades, manter-se no trabalho e cuidar da saúde emocional. Aquela psicóloga da AME Rio Grande do Sul, Elizabeth Schuch, nos fala que no decorrer da nossa vida, todos nós temos conquistas, vitórias, problemas, desilusões, e cada um de nós tem uma estrutura de personalidade. E nós vamos agregando sentimentos a essas vivências. E que dependendo dessa nossa perspectiva psicológica, emocional, dessa nossa psicologia própria, que cada um tem a sua, o significado, os sentimentos que nós atribuímos, tanto às vitórias quanto às desilusões, aos problemas, nós vamos criando essa atmosfera que pode tanto nos fazer adoecer como criar saúde. Então, olha só, a saúde emocional, né, a forma como nós encaramos a vida, ela vai nos ajudando a sermos pessoas mais saudáveis ou mais doentes no final da nossa vida. Vocês já ouviram aquela metáfora do suco de laranja? Para você fazer laranja, um suco de laranja, você pega as laranjas, espreme, daí você tem o suco, que é o benefício, e o bagaço, que é lixo, entre aspas, né? Então, as experiências da vida são da mesma forma. Você tem que extrair o suco da experiência e sobra o bagaço. O suco é aquilo que te faz bem, que seja positiva ou negativa a experiência, vai ser um aprendizado.
E o bagaço é aquilo que você tem que jogar fora. Então, uma pessoa que sabe olhar para uma experiência negativa, entender que aquilo é um aprendizado para ela absorve aquele aprendizado, chora, fica triste, cai, dói, machuca, se levanta, vê o aprendizado e segue a vida positivamente, ela bebeu o suco da laranja e largou o bagaço. Aquele que fica fixo, por exemplo, numa mágoa, numa traição, e carrega aquele peso consigo, como se vitimizando pelo que a vida lhe propôs, aquele está meio fora, porque ele não bebeu o suco de laranja e saiu vida fora carregando o saco de bagaço. Daí eu tenho esse perfil psicológico. É uma laranjada, duas laranjadas, três laranjadas. Daqui a pouco, do meio da vida em diante, eu estou com uma tonelada de bagaço nas costas e não tomei o suco. Daí eu vou ficar doente. A quantidade de doenças que nós temos de fundo psicológico e emocional é enorme. E a Elizabeth fala então sobre essa questão do amadurecimento emocional, da saúde emocional. E qual que é a chave que ela dá? O autoconhecimento. Aí vocês vão falar, pronto, lá está o Alfredo, né? Entra palestra, sai palestra, muda de palestrante, vem um tema, vem outro tema, e na casa espírita todo mundo vai falar do quê? Autoconhecimento e reforma íntima. Mas é isso, pessoal. Então ela diz: escutar-se, ter vida interna, diálogo interno, respeitar a mim e ao próximo, lembrar que sou espírito nas escolhas da vida, vai criando uma inteligência emocional. E essa inteligência emocional está no caminho da nossa evolução espiritual. O evoluir espiritualmente está nessa inteligência de emoções. É onde eu vou domando meus instintos para que eles estejam ali no seu lugar servindo ao que se prestam e não dominando. Né? Na pergunta do Livro dos Espíritos, que eu não me recordo qual é, Kardec pergunta sobre as paixões para os espíritos. E os espíritos falam que as paixões são muito positivas, muito importantes. Qual elas alavancam, elas multiplicam a nossa força para nós criarmos, desde que elas sejam domadas, como um corcel, como um cavalo selvagem. A hora que eu domo, eu consigo ir. A inteligência emocional faz isso. E, para completar essa questão da psicologia, vamos ver a definição que Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo chamado Juventude e Velhice, nos traz. Ela diz que jovem é todo aquele que aspira aos ideais de enobrecimento humano, seja em que fase estiver da vida orgânica. Então, olha só. Então, a jovialidade daquele que chega na terceira idade jovem provavelmente está aí, nessa inteligência emocional, nessa posição de aprendiz da vida, de quem está sempre recebendo o que vem de bom, o que vem de ruim, transformando em aprendizado, querendo aprender, respeitando, entendendo, gostando, amando o declínio do seu corpo físico para estar investindo nas questões espirituais. Eu acho que o outono é realmente bonito. O outono tem a sua beleza. E como dizia a amiga Selma no começo aqui, quando conversávamos, ela dizia assim: eu não troco a minha condição pela de uma jovem de 20 anos. E ela está certa. Porque ela já foi jovem e fez o que tinha que ser quando era jovem. Agora ela tem a beleza, a função, tudo de quem é idoso e tem que ser idoso. Como é interessante isso, né? Então, já caminhando para o final da nossa conversa, vamos voltar lá ao diálogo de Jesus com Simão Zelote. Então, Jesus fala para Simão: em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Essa hora encerra o que existe no todo. E é por isso que nós vemos jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Ou seja, nós aqui encarnados, essa breve experiência que é a nossa vida, ela traz
essa inteligência, essa sabedoria que nós acumulamos ao longo de milênios. Então, por isso que nós vamos ver alguns já tendo essa fluência espiritual e acompanhando os ritmos da vida e outros não. E Simão pergunta para ele, mas mestre, a velhice então é o objetivo de todos? Jesus fala sim, mas não essa velhice amargurada e doente, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. E ele passa também depois a metáfora da árvore. Ainda aqui devemos recordar o símbolo da árvore, para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Né? Para que cheguemos ao fruto, houve uma semente que, ao germinar, se destruiu. Cresceu no seu verão, a flor, para gerar o fruto, também teve que se perder. Assim é a nossa vida. Nós vamos, para viver no fluxo, nós vamos tendo que abrir mão, sem cristalizações, sem apegos, do que vai ficando das fases anteriores, já vividas, para poder usufruir do novo, do que está chegando da fase atual. E esse é o grande convite que nós fazemos para vocês. Tudo que nós estamos falando aqui faz parte daquele balanço, né? De nas decisões da vida nós termos a decisão pelo que é imediato, material, ou a decisão pelo que é espiritual e eterno. E quanto mais pudermos ir privilegiando da nossa metade da vida em diante esse lado espiritual, tanto melhor nós vamos estar nos programando. E essa verdadeira beleza que nós vemos em muitos idosos é aquela beleza que vem de dentro. Né? Como é bonito, porque nem todo mundo chega bonito na terceira idade, porque essa beleza de que falamos, ela vem de dentro, ela tem que ser cultivada, e essa beleza é eterna. Então, queremos terminar fazendo uma homenagem a todos esses idosos que são jovens e continuam obrando, estejam aqui encarnados ou desencarnados. E nesta homenagem, nós estamos trabalhando lá na Casa de Jesus, desenhando um projeto que chama Encontro de Gerações, onde nós pretendemos colocar um domingo à tarde, numa roda de conversa, com uma pausa para um gostoso café, desde os mais idosos até os jovens, adolescentes que vão na Casa de Jesus e todo mundo que está no meio desse caminho. Existe muita riqueza de vida, de experiência, de sabedoria nos idosos. E nós não podemos perder isso. Tem um documentário na Netflix que chama A Sabedoria do Tempo. Nesse documentário perguntam para o Papa Francisco o que ele acha de mais importante para o mundo no momento. E ele responde: para mim hoje é importante para o futuro da humanidade que os jovens falem com os velhos. E é isso que a gente quer com esse encontro de geração. Colocar ali, numa mesma sala, né, começar com uma leitura do Profeta, o livro Profeta do Khalil Gibran, que fala sobre aspectos da nossa vida cotidiana, sobre amor, sobre casamento, sobre filhos, sobre justiça, sobre a dor, sobre a alegria, sobre todos esses aspectos, sobre a morte, sobre todos esses aspectos da nossa vida, e colocar o idoso com as suas experiências e os jovens com a sua energia, para que tenha uma troca muito, muito produtiva. E nós certamente vamos convidar os amigos da nossa URI, da nossa região, para que possam participar e também que esse trabalho cresça como homenagem a quem cumpriu bem a sua jornada aqui e que quem cumpre bem a sua jornada acaba deixando uma obrigação para quem são os mais jovens. Se eles conseguiram, nós também conseguimos. E nós temos que construir sobre o que eles estão deixando, que já é um legado muito lindo. Então, agradeço a atenção de todos e que possamos voltar para os nossos lares com essas reflexões e com essa vontade de programarmos a nossa terceira idade
e de honrarmos os nossos idosos que estão aí mostrando o caminho. Que assim seja. A gente vê a vida de Chico Xavier. Quando sofreu, tal, lá no finalzinho que ele recebeu, energia nova, para continuar ainda mais um tempo, ele que já estava sendo dado como encarnado. Eu estive com ele, eu conheci, e ele estava no caminho. Ele mal se sustinha, e as pessoas queriam ver seu braço ou não, ele não se negava. Ele até tinha gente que segurava o seu braço, para que ele pudesse. Ele fazia questão. E nós também temos o Nivaldo. Ele está muito mais jovial agora, ele já sabe que já está, né? Ele está leve, ele está solto. Liberado. Está liberado, para ser bem. Esse acréscimo de energias não chega. Então, é como diz assim, e assim também. Esse que a nossa escola trouxe já não é tão novo, não foi assim, os povos ancestrais respeitavam o silêncio. Nossos indígenas são tratados aí como, né, sombras, então eles têm um respeito todo especial pelo ancião, que leva o conhecimento, que leva a tradição, que leva a saúde para o seu povo, através daquilo que é. Então, acho que o que falta um pouquinho hoje é respeito. Sim, e isso a gente vai criar justamente conversando sobre isso. A ideia do encontro de gerações é justamente aumentar esse respeito, porque é um tabu nós conversarmos sobre morte, sobre velhice. Como vocês são conversando sobre a morte? Vocês conversam sobre a morte normalmente? Na minha casa eu começo a conversar sobre morte, eu falo que no meu velório eu já estou montando a playlist do meu velório que eu quero uma festa. A minha esposa me olha com aquela cara, ela é espírita, ela acredita no que eu acredito, e ela me olha com uma cara de quem? Esse tá louco, né? Por que não? Quanto mais a gente conversa sobre a morte, sobre o envelhecimento, sobre o passar, mais naturalidade a gente vai ter. E aquilo que a gente enxerga com naturalidade deixa de nos oprimir. Né? É jogar luz sobre algo que conhecimento a gente tem todas as razões para ter, né? Para chegar bem lá, para respeitar o idoso, para integrar essa experiência, para tudo isso. É só a gente integrar isso numa rotina de uma forma mais natural. Só que para isso a gente precisa do autoconhecimento, da vontade. Por quê? Porque se for no automático na nossa sociedade, o velho é desrespeitado, né? O que só merece like aquilo que é bonitinho, que é perfeito, que é sorriso. Não é assim. Obrigado. Uhum. É isso aí, pessoal.